Vai gravar o fim, não? Tô voltando. Ela pediu pra eu voltar. Nós fomos derrubados do Instagram e eu tô chamando o Fred de volta agora. Vamos ver se ele volta já já, tá? Vamos esperar um pouquinho. Pois é, o tempo acaba super rápido, Suzana tem razão. E a gente tinha é, começado um pouquinho antes, né? E o Frederico voltou. Frederico, estou te aguardando aqui. Estou chamando o Frederico, ele está entrando. Olá, Fomos voltando. derrubados! Vamos derrubar. É, mas, Voltamos. sim, eu acho que só eu estava dizendo, que eu acho que, né, nesse sentido, a análise de discurso, ela nos permite, né, uma ferramenta importante para a gente compreender a organização da sociedade brasileira atual, né, e como diria o Laclau, né, a gente estuda a construção discursiva para produzir prática política também. Né? Sim, Então, a análise do discurso é não só uma forma de interpretação da realidade, né, de compreensão da produção de sentido, né, mas também, ao fazermos isso, né, fortalecemos e contribuímos, né, para enfrentar posições nada democráticas, né, posições bastante totalitárias que a gente tem visto aí emergir em diferentes países do mundo, infelizmente, inclusive no Brasil. Né? é. Por isso que, para mim, as noções de condição de produção, né, como são compreendidas dentro da análise de discurso, elas são fundamentais para a gente compreender todo esse processo, né, discursivo, dessas disputas discursivas que estão se estabelecendo e elas não são de hoje, elas não vieram junto com a pandemia, é um processo discursivo justamente, né? E assistir a isso e não refletir sobre isso, né, é uma coisa assim que parece que a gente acaba sendo cúmplice, né? Que é Né? aquilo que a professora Eni fala sobre o silêncio, né? Ele vai sempre significar. Então, se eu, enquanto pesquisadora de uma área em que a minha escuta é uma escuta discursiva, eu não posso me calar, né? Eu preciso produzir conhecimento e tentar, de uma maneira ou de outra, mostrar como isso está funcionando, como isso está aí na sociedade, né? E como isso está significando, enfim. Temos uma pergunta, Ana Clara diz, Fred e Débora, como vocês avaliam a atuação sindical na universidade hoje? Há discursos em disputa? Ela diz que vê silêncio. Quer falar, Fred? Uh, eu vou falar de maneira mais geral, porque eu não tenho pensado necessariamente nos sindicatos, né? É uma questão, mas eu acho que eu vou falar de uma maneira mais ampla. Eu vou falar da esquerda, né? Assim, a atuação da esquerda nesse contexto, né? A gente, e aí pegar Brasil, né? A gente tem visto no país, né, nos últimos anos, né, a emergência de discursos de direita, de extrema direita, né? Que no Brasil tem uma marca importante, que foi o golpe de impeachment, né, da saída da Dilma, né, o impeachment da Dilma. Eu acho que ali é um marco importante da gente trabalhar, né, como que a esquerda tem atuado diante dessa conjuntura, da conjuntura brasileira. Né?
E pensar essa emergência dos discursos de direita e de extrema-direita no Brasil implica em compreender que em diferentes lugares do mundo a gente está vendo o fortalecimento de um populismo de direita. Né? E aí, onde fica o lugar da esquerda no enfrentamento a isso? Né? Pensar isso implica em pensar como que a esquerda foi se construindo nesses diferentes países, e vamos pegar Brasil, né? Dos anos 90 para cá, né? Diante da hegemonia do neoliberalismo. Né? Como que a esquerda foi nesse processo, né, se transformando cada vez mais numa fiadora de posições de centro, né? Que inclusive levou-nos e levou muitas pessoas a pensar, né, que a entrada de Fernando Henrique Cardoso, Lula, a entrada do PSDB ou do PT não fazia muita diferença em termos macroeconômicos e macropolíticos. Né? Então, nesse sentido, eu acho que pensar a atuação dos sindicatos hoje é pensar, de certa maneira, a atuação da esquerda hoje. E aí, como que a gente foi construindo, diante da hegemonia neoliberal, esse lugar de ser fiadora de um centro e não de um antagonismo a esse modelo neoliberal, né? E agora, diante da extrema-direita ter ocupado esse lugar de se mostrar como aquilo que era diferente do centro, todo mundo achava que era a mesma coisa, onde que a gente vai conseguir se localizar para enfrentar a extrema-direita? Né? Talvez continuar a ser fiador do centro político parece que não é muita resposta, foi isso que a gente foi fazendo e a direita foi fortalecendo. Mas em que espaço a gente vai conseguir ocupar da divergência com o centro político nesse contexto? Talvez radicalizar de novo, e aí quando eu estou dizendo radicalizar é de ir à raiz, né, a princípios que são muito caros a nós, né, que são os princípios de igualdade, né, de solidariedade. E talvez a pandemia sirva para a gente voltar a mostrar, né, o quanto que a hegemonia neoliberal de destruição do Estado, né, acarretou numa dificuldade, inclusive, de enfrentamento a uma situação de mortalidade imensa e diária na sociedade. Né? O quanto, portanto, longe do mantra menos Estado e mais mercado, vai ser necessário retomar para a defesa da igualdade, do enfrentamento ao acirramento da desigualdade, a necessidade da importância da política pública, da importância do Estado e da importância da limitação do mercado na organização social. E aí talvez os sindicatos e os vários movimentos sociais e partidos de esquerda vão ter que lidar com achar e encontrar aí, né, esse lugar de radicalizar novamente princípios como de igualdade e solidariedade. Sim, concordo contigo, Frederico. Eu acho que a questão é onde está a esquerda, né? E como ela se reorganiza nessas condições de produção, né? Porque parece que houve, ou há ainda, não sei, né? Um espaço aí vago, vazio, né? E é preciso ocupar esse espaço que hoje está sendo ocupado por outras práticas discursivas que tomaram esse lugar, porque talvez a gente estivesse olhando para outras coisas, né? Então é necessário refletir sobre fazer essa historicização justamente e refletir sobre essa posição da própria esquerda na relação com o centro, com a direita e com a extrema-direita. A gente não pode esquecer que esse movimento da extrema-direita, ele não é uma prática exclusiva do Brasil, né? Se a gente pega, por exemplo, na França, na Itália, nós vamos ter nos Estados Unidos, né? Nós vamos ter versões muito semelhantes, né?
que vão cada vez tomando mais, né, esse espaço de governança aí que é esse espaço das presidências das repúblicas, né? Então, essa é uma questão. Antes da pergunta da Ana, eu acho que eu não me lembro quem fez a pergunta, né? E eu vou tentar responder aqui como fazer isso. Era uma pergunta assim: como fazer isso de forma imparcial? Agora, eu não sei se é em relação à fala do que o tema que o Frederico, né? A questão que o Frederico estava respondendo, ou se foi aquilo que eu estava falando antes. Então, só para a gente lembrar sempre que nós estamos aqui falando de uma posição científica, né? E isso é fundamental. Quando a gente faz ciência, justamente, a gente não se inscreve necessariamente numa posição tomando parte de X ou de Y. A gente analisa os fatos, os acontecimentos cientificamente, né? Claro que enquanto sujeitos, somos todos afetados pela ideologia e nós vamos funcionar dentro desse funcionamento ideológico. Mas fazer ciência é sempre mostrar como as coisas, no caso da análise de discurso, é mostrar o funcionamento, o processo de significação na história. E muitas vezes os resultados que se chegam não são aqueles que as pessoas gostariam, né, de estar lendo, ouvindo e compreendendo. Então é importante sempre lembrar que não se faz militância, se faz ciência, né? E tem uma relação aí muito distinta entre uma coisa e outra, né? Ainda que, ainda que não tem como também a gente pensar uma ciência completamente imparcial, né? Exatamente. Porque na medida em que a gente está produzindo análise de discurso, né? A gente está também demonstrando como que relações de poder se constituem, Uhum. se reproduzem, né? E nós estamos, nesse sentido, né, e eu vou dizer da minha posição como pesquisador, né, orientados para a produção de uma sociedade democrática. Né? Então, nesse sentido, né, não tem como pensar em parcialidade no sentido de uma completa neutralidade do Exatamente. olhar. Porque o olhar para pensar as relações de poder, né, no caso de uma análise de discurso fundamentada numa posição crítica, né, é sempre um olhar de criticidade a produções totalitárias, a produções negadoras de formas de vida, né, a produções negadoras de ampliação do espaço público, né? Quando você estava, por exemplo, falando aí da questão da relação das mulheres diante dessa ressignificação do público-privado. Né? Pensar isso significa pensar, não é? Condições e reflexões sobre as possibilidades das mulheres terem condições de intervenção no espaço público, Uhum. terem Exatamente. condições de lutar por direitos de serem sujeitos políticos. Né? Então, a análise, não sei o nome de quem fez a pergunta, né? A análise é fundamentada numa concepção científica. E sim, né? Não se trata nesse sentido, de abandonar uma ideia de um rigor metodológico. Né? Mas a análise não está dissociada uma concepção ético-política de mundo. Sim, Né? sim. Portanto, quando a análise de discurso, quando eu estou pensando a produção da análise de discurso, eu estou pensando a produção de enfrentamentos em favor da democratização da sociedade. Sim. Concordo com tudo que você falou, porque nós somos sujeitos políticos, né, e somos constituídos pela ideologia. E isso é importantíssimo, né, a gente dizer. Bom, eu vou precisar encaminhar
a nossa live para o final, né? A professora Ana tinha dado mais 15 minutos e esses 15 minutos já já vão estourar, então, para a gente, né? Quero agradecer imensamente a todos que estiveram aqui conosco nessa live. Desculpe essa queda, né? A conversa estava boa, a gente poderia ficar muito mais tempo aqui, mas vamos tentar manter, né, o tempo aí. Eu gostaria de lembrar a todos que no próximo sábado, às 17h30, tem mais uma edição do Viva Maio, com um tema, agora um tema literário, né? Tragédia e comédia hoje. Todos estão convidados e todas também estão convidadas e todes também. Será muito importante ter a presença de vocês. Quero agradecer mais uma vez ao professor Frederico por esse debate tão produtivo, tão excelente. Bom te conhecer, conhecer tuas ideias. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer juntos. Agradecer ao PPGLL e à Fale por esse momento também, né? Por nos presentear com este momento tão gostoso de se viver, de se encontrar e de fazer produzir conhecimento, né? Então, obrigada ao público, obrigada, Frederico. E a gente vai encerrando a nossa live por aqui, tá bom? Um abraço a Muito todos. obrigado para vocês também. Obrigado, Débora. Obrigado, Ana. Obrigado ao PPG. E contem aí sempre comigo para a gente continuar aí produzir debates. Tá Muito certo. obrigado. Obrigada, professor. Tchau, tchau, então. Vamos encerrar.